temos, nos últimos domingos, falado de alguns livros da Bíblia. O livro, domingo passado, foi o livro de Colossenses, né, que havia uma batalha de Paulo em defesa da fé, porque a igreja estava com alguns pensamentos oriundos do gnosticismo. Nós estudamos também Gálatas, que as igrejas da Galácia estavam enfrentando problemas com os judaizantes, que eram aqueles que tinham aceitado Jesus, mas queriam manter as práticas judaicas, né? O livro de Gálatas inteiro fala sobre isso. Nós pensamos também agora recentemente no livro de Romanos, que fala da justificação pela fé, porque alguns ainda acreditavam que a justiça viria através de obras humanas, quando a justiça de Deus é dada gratuitamente pela fé àqueles que creem. E hoje, seguindo o mesmo padrão, nós vamos pensar um pouquinho no livro de Hebreus. Então, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias e manterem abertas no livro de Hebreus. Mas antes eu quero citar um pedacinho dessa música que nós acabamos de cantar, que fala assim, ó: inimigos me perseguem, eu sucumbo, ó Salvador. Muito aflito, te suplico, auxilia-me, Senhor. Esse livro de Hebreus fala sobre isso, fala sobre uma perseguição ferrenha, terrível, sobre o povo de Deus, e como o escritor aos Hebreus, ele fez para ajudar aquele povo a se firmarem, a não voltarem atrás, a se manterem firmes na fé, no momento da mais profunda e terrível perseguição. Nosso tema hoje é Jesus é maior. Jesus é maior. O que aconteceu na época dos Hebreus? Bom, todo mundo sabe, o livro de Hebreus tem o nome de Hebreus por quê? Ele é direcionado aos hebreus e fala sobre os hebreus, sobre aqueles que haviam aceitado Jesus como Salvador, sendo judeus, e que vinham de toda uma tradição judaica, vinham de toda uma tradução do Velho Testamento, e agora estavam diante da nova fé, uma fé no Salvador Jesus Cristo. E lá no começo da igreja, acontecia algo que a gente tem que ficar de olho, porque pode se repetir nos dias de hoje, que é uma coisa chamada perseguição. A igreja primitiva, ela foi perseguida e ela acabou se dispersando pelo mundo daquela época. Se dispersando significa fugindo, correndo, tendo que deixar para trás. Olha só, no início foram dispersos, deixando para trás cidade, amigos, bens, negócios e tudo aquilo que fazia parte da história deles, que era o templo, os sacrifícios, porque eles estavam aceitando Jesus agora. Só que houve um choque muito grande naquele início da igreja, por causa dessa dispersão, por causa dessa perseguição. Os irmãos já pararam para pensar o significado disso? Os irmãos já pararam para pensar se viesse uma perseguição hoje, e você tivesse que deixar sua cidade para trás, São José dos Pinhais, para fugir para algum lugar, tivesse que deixar sua casa, tivesse que deixar seu trabalho, tivesse que deixar seus amigos, tivesse que deixar os seus sonhos, o seu templo,
naquela época o templo judaico, né? Para salvar a vida sua, da sua família. Mas bastaria você desistir. Num dado momento você poderia dizer assim: eu desisto. Eu vou retornar para a minha antiga religião, para a minha antiga fé, para os antigos sacrifícios. Os irmãos já pararam para pensar como seria isso? E como seria difícil? A tentação de permanecer do jeito que estava. O escritor aos Hebreus, ninguém sabe quem é ele. Porém, alguns dizem que é Paulo, alguns dizem que é Apolo, outros dizem que é um outro. Mas o que acontece? Ele tem que agora orientar aquele povo que estava fugindo, orientar aquela igreja dispersa a respeito da sua fé que eles tinham abraçado. E ele tem que dizer para aquele povo: se mantenham firmes, não voltem atrás, vocês receberam Jesus, permaneçam com Jesus, não adianta voltar atrás. O escritor tem a intenção de mostrar que Jesus é maior do que tudo aquilo que eles estavam deixando para trás. Jesus era maior e era melhor do que as suas propriedades, porque a possessão que Jesus indicava era melhor, era maior. Jesus era maior do que a religião que eles estavam deixando, porque Jesus era superior ao judaísmo. Jesus era maior. Na conversão, isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende. Você necessariamente tem que deixar algo para trás. Ninguém se converte sem renunciar a algo. Renunciar aos pecados, renunciar a uma vida muitas vezes envolvida em coisas que não agradam a Deus. Se você quer ser uma pessoa convertida, e sempre nós somos chamados à conversão, há necessidade de renúncia e submissão. E esse povo, por excelência, é um povo que precisou renunciar muitas coisas. E o escritor, então, ele começa o livro de Hebreus dizendo assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da glória, da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O escritor aos Hebreus, ele começa fazendo um resumo da obra de Cristo. Ele diz assim: olha, Jesus é o resplendor da glória de Deus, ele é a expressa imagem de Deus aqui na terra, ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Jesus é todo poderoso. E Jesus fez uma coisa, ele fez por si mesmo, isto é, através do seu corpo, da sua vida, da sua obediência, a purificação dos nossos pecados. E tendo feito isso, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A ideia de assentar-se é a ideia de que algo foi feito completamente. Você termina uma obra, daí você assenta-se. Isso é um símbolo de que aquilo estava feito completamente. Então não faria sentido aquele povo retornar para a antiga religião. Não fazia sentido para aquele povo continuar oferecendo sacrifícios, porque Jesus o tinha feito definitivamente. Não adiantava para aquele povo intentar oferecer algo continuamente pelos seus pecados,
porque Jesus já tinha completado a obra. É assim que o escritor começa. E depois ele vai detalhando o que Jesus fez para aquele povo que estava sendo perseguido. Primeira coisa que ele diz, lá nos Hebreus, é que Jesus é maior. É maior, inclusive, do que os anjos. É a primeira coisa que ele diz. Olha, no Velho Testamento, toda a revelação, todas as histórias estão permeadas da ação de anjos e anjos e anjos agindo. E o que acontece? Ele diz assim, olha, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele começa dizendo, olha, se firme em Jesus, porque Jesus é maior do que aqueles anjos que apareciam lá no Velho Testamento. Diz assim, como argumentação, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Nenhum anjo escutou isso. Tu és meu filho. Por isso que Jesus é maior. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, todos os anjos o adorem. Todos os anjos de Deus. Aos anjos foi dada a ordem de adorar a Jesus. Mesmo Jesus tendo sido introduzido neste mundo. Por isso que Jesus é maior do que os anjos. Ele começa dizendo assim, porque havia no imaginário daquele povo toda uma ação veterotestamentária, trabalhada por anjos e por exércitos angelicais. E ele diz, olha, se firme em Jesus, porque só Jesus é filho de Deus. E quando foi introduzido aqui nessa terra, todos os anjos receberam a ordem para adorar a Jesus. Mas dos anjos, e quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho, diz, o quê? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui está a declaração que o Filho é Deus. Porque dos anjos diz que são ministros. Mas do Filho diz o quê? Ó Deus. Jesus é chamado aqui de Deus, porque ele é um com o Pai. Embora tenha sido introduzido nessa terra e tenha sido dado a ordem para que os anjos de Deus o adorassem. E aqui tem uma declaração do que seja anjo. Isso aqui é anjo, irmãos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação? O anjo é um conservo. O anjo é alguém que é enviado por Deus para uma missão específica. O anjo é alguém que é mandado para atuar na defesa do povo de Deus. Mas isso sempre é a critério de Deus, porque é Deus quem envia, é Deus quem manda. Mas anjo é servo, e em relação a nós ele é conservo. Mas Jesus é Deus. Então a primeira coisa que o escritor aos Hebreus, para fortalecer aquele povo que estava sendo perseguido, disse, ó, se firme em Jesus, porque Jesus é Deus. E Jesus está presente, e ele tem todo o poder. Ele foi introduzido ao mundo para fazer a purificação dos pecados. Se firmem no Senhor. Não adianta voltar atrás. Porque se vocês voltarem atrás, vocês vão estar em algo que é inferior. Porque Jesus é maior. A segunda coisa que o livro de Hebreus diz, para fortalecer aquele povo que estava sendo perseguido, é que Jesus é maior que Moisés. Os hebreus, eles tinham em Moisés o maior profeta deles. Moisés era aquele que tinha recebido as leis lá no Sinai. Moisés era aquele que falava com Deus, cara a cara. Moisés era aquele que deu
para o povo todos os princípios do nascedouro daquela nação. Mas o escritor diz, esqueçam Moisés, não voltem atrás. Diz assim, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo, que é apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés. Aqui ele começa a fazer uma comparação, né? Jesus é apóstolo, é sumo sacerdote da nossa confissão, foi fiel, assim como Moisés foi fiel. Porém, diz assim, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. E Jesus é aquele que edificou a casa. E Moisés era o quê? Era um funcionário da casa. Maior honra tem quem edifica a casa do que quem serve a casa. E o escritor, ele diz então, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Jesus é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo não é como servo, mas como filho, sobre a sua própria casa, porque a casa era dele, ele é Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. O escritor está dizendo, olha, vocês não precisam voltar atrás, vocês estão sendo perseguidos, vocês deixaram propriedade, vocês deixaram o templo, vocês deixaram os sacrifícios, mas vocês estão a caminho de algo maior, de algo melhor, maior do que os anjos que agiram lá no Velho Testamento, maior até do que Moisés, o maior profeta de vocês, porque Jesus é filho e Moisés é servo. Fiquem firmes. Também, Jesus é apresentado logo em seguida como maior do que as festas e feriados religiosos. Ele está além do cronos, do tempo. Porque toda a nação judaica estava amarrada em celebrações. Celebrações estas que não poderiam ser executadas enquanto eles estavam fugindo. E aqui tem algo de muito profundo, é interessante, né? Quando a gente estuda a questão do tempo, a gente já falou um pouquinho do tempo, né? Na semana passada e hoje eu mencionei algo sobre o tempo, que Deus é eu sou, é aquele que habita na eternidade, porque alguns imaginam, e estava na cabeça judaica da época, que havia 3 céus, né? Tanto que Paulo ele até diz assim, que ele foi arrebatado até o 3º céu. Então eles imaginavam que tinha o céu atmosférico, eles imaginavam que tinha o céu estelar, e além do céu estelar, onde estavam os planetas, tinha um 3º céu, uma 3ª camada, que seria o céu dos céus, que seria a presença de Deus. Então era uma questão de espaço, né? O Einstein não tinha nascido ainda, naquela época, para falar sobre espaço-tempo e sobre a relatividade disso, né? Isto é, o homem como criança, ele precisava imaginar Deus num local, né? E as coisas no tempo, né? Naquele tempo sucessivo, de dias e horas. E aquele povo agora perseguido não tinha mais como festejar as suas festas, guardar os seus dias, as suas luas novas. E daí o escritor ele diz, olha, Jesus é maior do que os anjos,
Jesus é maior do que Moisés. E quanto aos judeus, consideravam que o descanso era a terra prometida. Eles imaginavam que tinham entrado no descanso quando entraram na terra prometida. Porém, o verdadeiro descanso, o escritor diz, o verdadeiro descanso é Jesus. Se você entra em Jesus, você já está na terra prometida. E ele diz assim, eu sei que é complexo, vamos ler. E os irmãos vão entender que aqui também se menciona a eternidade de Deus. E qual que é a eternidade de Deus quando é mencionado aqui? Ele usa uma palavrinha. É uma palavrinha que tem que estar aqui no nosso coração, na nossa mente. Sabe qual que é a palavrinha? A palavrinha é a palavra hoje. Sabe o que é hoje? É o presente. É a eternidade de Deus. É quando você recebe Jesus e agora você anda com Deus e faz parte da eternidade. Diz assim, portanto diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, guardem essa palavrinha hoje que deveria estar ali em maiúsculo, tá? Não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Quantos que entraram na terra prometida? A gente estava falando sobre isso, né? Quantos foram? 2. Nomes? Josué e Caleb, né? Deus jurou, esse povo não vai entrar no meu descanso. Descanso, terra prometida. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes de exortar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Aqui, quando se refere a todos os dias, se refere ao dia hoje, que é aquele dia do encontro com o Senhor, que é o dia da eternidade, que é o dia em que habita o ser, o eu sou. E diz assim, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Os que saíram lá do Egito, só 2 entraram. O resto, os corpos ficaram no deserto. Somente os filhos destes, posteriormente, entraram depois de 40 anos. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Essa incredulidade lá naqueles 40 anos no deserto era uma incredulidade terrível, porque era a incredulidade de quem vira, os que haviam visto todos os dias os sinais, né? O que tinha todo dia lá no deserto? Maná. Quando eles olhavam para cima à noite, uma coluna de fogo, né, que os dirigia, ou uma nuvem durante o dia que os conduzia. Eles queriam água, Deus dava água, tirava água da rocha. Eles queriam comida, vinham as codornizes, né? Eles viam sinais todos os dias, mas não puderam entrar no descanso, que era a terra prometida. Por quê? Por causa da incredulidade de quem vê. O pior tipo de incredulidade é aquela que está aqui, ó. A pessoa decidiu não crer. Daí não importa
o que aconteça. Ela não vai fazer. E o escritor então diz para aquele povo que estava sendo perseguido: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como ele disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O escritor está dizendo: olha, vocês que estão sendo perseguidos, vocês que não têm mais o templo, vocês que não têm mais a lei, vocês que não têm mais os sacerdotes, vocês que não têm mais aquela possibilidade, não voltem para trás, porque senão vocês vão fazer que nem o povo no deserto, que por causa da incredulidade não puderam entrar, mas agora creiam que em Cristo vocês já entraram, vocês já estão no descanso, vocês já estão na terra prometida, vocês já são agora povo de Deus, vocês são agora família de Deus. Porque havia naquele coração o desejo de voltar atrás. E o escritor diz assim: porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram, por causa da desobediência, Deus determina o quê? Outra vez, um certo dia. Que dia que é esse? Hoje. A eternidade de Deus. Dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O escritor está dizendo assim: povo que está sendo perseguido, o dia é hoje de andar com o Senhor, nesse vácuo entre o passado e o futuro, na presença de Deus, na eternidade de Deus, e diante do ser de Deus, caminhando com o Senhor. E ele diz assim: se Josué tivesse dado repouso, não falaria depois de outro dia. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Eu não sei, é bem complexo, né? Mas o que está dizendo é o seguinte: as festas, os dias, as luas novas, todo aquele ritual judaico, para vocês que estão sendo perseguidos, Jesus é maior do que tudo isso. E deve caminhar assim. Depois, ele diz assim: olha, Jesus também é o maior sacerdote. Falando aos hebreus, ele diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Está dizendo: olha, vocês estão sentindo falta de toda a ritualística judaica, então aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes, tinham que oferecer algo. Mas agora esse sacerdote, o que ele faz? Ele oferece a si mesmo em sacrifício. É Jesus. Diz assim que aqueles sacerdotes, eles se compadecem dos ignorantes e dos errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. O sacerdote humano é rodeado de fraqueza. E por causa dele, deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra,
senão o que é chamado por Deus como Arão. Então aqui, o escritor está dizendo, olha, vocês estão sentindo falta de todos os rituais e dos sacerdotes, mas aqueles sacerdotes eram humanos, eram falhos, e quando eles ofereciam sacrifícios pelo povo e por eles mesmos. Porém agora, esse novo sacerdote é maior, porque diz assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É este que é o novo sumo sacerdote. Aqui é importante nós entendermos uma coisa, irmãos. O escritor está ensinando aquele povo que está sendo perseguido que tem duas ordens sacerdotais. Tá? Uma é a ordem araônica, de Arão. E essa ordem sacerdotal está lá no Velho Testamento. Então os descendentes de Arão ofereciam sacrifícios, eram sacerdotes, ofereciam pelo povo, mas tinham que oferecer por si mesmos. Mas tem uma outra ordem sacerdotal. Qual que é a ordem sacerdotal? É a ordem segundo Melquisedeque. Melquisedeque é aquele que viveu antes da lei. Melquisedeque era rei de Salém. Melquisedeque é aquele que ofereceu vinho e pão a Abraão, e Abraão lhe entregou os dízimos de tudo. Agora, Jesus era sumo sacerdote de qual ordem? Aquela que era antes da lei ou aquela que era posterior à lei? Era aquela de Melquisedeque ou era aquela de Arão? Jesus era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele deixou de lado toda a ritualística, todos aqueles sacrifícios, todos aqueles mandamentos, todas aquelas ordenanças, todas aquelas práticas. E ele próprio não se submeteu à ordem de Arão, porque ele nem poderia, ele não era nem da tribo de Arão. E ele então é de uma nova linhagem, que é a linhagem da graça, que é a linhagem da fé, que é a linhagem que possui apenas uma lei, que tem um preceito, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar o próximo como a si mesmo. Diz a palavra que, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus se submete ao Pai em obediência e morre a morte de cruz. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da nossa eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem araônica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, por isso, é o novo e vivo caminho. Por isso que ele mostrou um novo caminho. Por isso que ele conduz o povo por um caminho diferente. Por isso que nós não somos mais escravos. O escritor ainda, falando daquele povo que estava sendo perseguido e tentado a voltar atrás, ele diz que Jesus é maior por ter um sacerdócio que é eterno. Diz assim, o qual temos como âncora da alma,
firme e segura, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, aquele que foi primeiro, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele nos traz então uma melhor esperança, melhor do que aquela do Velho Testamento. Uma melhor aliança, melhor do que aquela velha aliança. Diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, isto é, pela ordem araônica, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? O escritor está dizendo assim: não haveria necessidade alguma de Jesus. Se através do sacerdócio levítico, araônico, houvesse a purificação dos pecados. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Tinha um monte de lei. Sacerdócio araônico. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Agora o sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque. E qual foi a mudança da lei? Um dia perguntaram para Jesus: qual o maior mandamento, Senhor? E Jesus, o que ele disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, que é igual a esse, ele estabeleceu os dois como um: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque você não consegue amar a Deus se não manifestar amor pelo teu próximo. E muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude de uma vida incorruptível. Esse novo sacerdote, ele não está fincado na lei, no mandamento da carne, mas ele está fincado numa lei diferente, que é de uma vida incorruptível. O que é uma vida incorruptível? Eu não sei se os irmãos viram agora há pouco, nós mostramos um texto que diz que Jesus aprendeu, né? Será que Jesus aprende alguma coisa? Diz que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Sabe por que ele aprendeu? Jesus, ele veio no mundo para morrer, mas antes disso, ele queria ter absoluta convicção de que tinha obedecido à vontade do Pai. Por isso que ele chega para o Pai e diz assim: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a tua vontade, a minha vontade, faça a tua vontade. E foi da vontade de Deus que Jesus morresse. E Jesus então aprendeu a obediência em que sentido? Ele aprendeu no sentido de que ele obedeceu. Ele que não precisava obedecer, ele que era soberano, ele que era Senhor de todas as coisas, ele resolveu, por um ato de amor, submeter-se plenamente à vontade do Pai e aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu por cada um de nós. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É por essa via que nós vamos. É por essa via que vai a igreja do Senhor Jesus. Se nós formos pela via de Arão, se nós formos pela via levítica, nós não somos da igreja de Jesus. Por quê? Porque nós somos segmento do judaísmo. Como que nós podemos saber se somos segmento do judaísmo? Que nós seguimos a ordem araônica, nós seguimos a ordem levítica. Agora, se nós somos de Jesus, nós seguimos a ordem segundo o Melquisedeque. Por isso que diz assim: porque o precedente mandamento é
abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O que significa abrogado? Anulado, cancelado. Por que ele foi cancelado? O precedente mandamento, isto é, o velho. Por quê? Porque ele é fraco e inútil. Porque através da lei ninguém conseguiu ser aperfeiçoado. E através da linha levítica, ou araônica, ninguém pode ser salvo. Por isso Jesus faz parte de uma ordem chamada ordem segundo Melquisedeque. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. De tanto melhor aliança. Porque a velha aliança é o Velho Testamento, e a nova aliança é o Novo Testamento. E da melhor aliança, Jesus foi feito o fiador. Portanto, pode também salvar. Como? Perfeitamente. Os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para todo sempre. O escritor aos Hebreus, vendo aquele povo sofrendo, e agora eu pergunto se você estivesse naquela situação, né? Vamos imaginar que você vem de uma tradição, vamos imaginar que você vem de um povo que tem toda aquela história milenar de obediência, de sacrifício, centralizado num templo físico. E daí você recebe Jesus e daí começa a ser perseguido, perde a tua casa, alguns dos seus familiares morrem, você perde o teu emprego, você perde o teu negócio, você perde seus amigos, e você está sendo perseguido e espalhado pelo mundo. Quantos aqui teriam vontade de voltar atrás? E dizer, esqueça, não tem nada a ver comigo. Eu quero minha casa de volta. Eu quero meu trabalho de volta. Eu quero meu sossego. Eu quero meu sustento. Quantos de nós estaríamos dispostos a, apesar da perseguição, apesar do despojo dos nossos bens, apesar do abandono de ideias e de tradições, permanecer firme com o Senhor Jesus? O livro de Hebreus está aqui justamente para trazer essa fatia da história, para que nós possamos compreender. Porque eu queria dizer aos irmãos, melhor eu vou perguntar para os irmãos, será que essa história pode se repetir? O que os irmãos acham? Será que a perseguição, a perda dos bens, a perda do trabalho, a perda do sossego, ter que fugir da sua cidade, será que isso pode se repetir? O que o irmão acha, pastor Brasil? Pode. Se nós abrirmos os nossos olhos e olharmos agora os países comunistas, isso já está acontecendo. E o Brasil está flertando com isso. Essa semana, Cuba teve lá o povo indo para as ruas, porque querem de volta a sua liberdade, depois de praticamente 60 anos de dura servidão. Só que nós estamos num Brasil que flerta com o comunismo.
E pode acontecer, tem muita gente que não acredita, né? Mas pode acontecer que uma esquerda assumindo o Brasil, nós possamos perder as nossas propriedades, nós possamos perder a nossa liberdade de culto, nós possamos ter que sair fugidos para lugares distantes, para salvarmos as nossas vidas. E alguém pode nos oferecer e dizer, não, renuncie, abandone esse Jesus que você prega, que você diz ter fé, volte, porque lá você vai ter paz, o Estado vai te dar garantias, o Estado vai te dar uma renda básica, o Estado vai te dar a possibilidade de viver bem com a sua família. Qual será a sua posição numa situação dessa? Nós temos os nossos irmãos lá na China, que já perderam tudo, menos a fé. Nós temos irmãos em Cuba que estão lutando pela liberdade religiosa. Nós temos irmãos espalhados em países comunistas que são verdadeiros heróis e mártires da nossa fé. E o mesmo conselho que aparece aqui no livro de Hebreus é o conselho que serve para todos nós nesses momentos de perseguição. É essa palavra, Jesus é maior. Jesus é maior do que os anjos. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que os nossos encontros religiosos. Na antiga União Soviética, o povo se encontrava nas catacumbas, o povo de Deus. E daí o líder dizia assim, vamos cantar o hino tal. E daí o povo começava a cantar ali escondido, com medo dos exércitos da União Soviética. E daí o povo se empolgava e começava a cantar alto. E o líder dizia, canta baixinho, eles podem ouvir, canta baixinho. Porque se eles entrassem ali, aquele povo seria ametralhado por causa de Jesus. Agora uma coisa nós sabemos, Jesus é maior. Jesus é maior que a lei. O sacerdócio de Jesus é superior a qualquer sacerdócio estabelecido nessa sociedade. Porque Jesus é real, Jesus é presente, o Espírito Santo é real, o Espírito Santo é presente, a nossa fé é real, não é uma fé religiosa, é a fé em alguém que está sentado no trono e tem o controle de todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz assim que muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque são poucos aqueles que estão dispostos a pagar o preço, a renunciar às suas coisas e às coisas deste mundo, e a viver uma vida que vale a pena com Jesus, o Mestre, sendo obediente como Jesus o foi, nem que seja até a morte. O escritor aos Hebreus, no final, ele diz assim, olha, vocês perderam tudo, né? Perderam propriedade, mas a nossa possessão, as nossas posses, elas são eternas. Porque nós não somos herdeiros da Jerusalém terrena, mas nós somos herdeiros da Jerusalém celestial. E num dado momento,
ainda dizendo para aquele povo permanecer firme. O escritor diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo prêmio que lhe estava proposto, somos nós, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Você está disposto a ser como Jesus? Você está disposto a renunciar para andar com Jesus?